Bom dia, meus queridos irmãos. Alegria estarmos mais uma manhã juntos, mais um despertar da fé. Como é bom estarmos juntinhos mais uma vez, já essa horinha da manhã, nesse horário matinal, para alimentarmos o nosso espírito. Que alegria! Vamos mais uma vez ter a palavra de Deus para alimentar o nosso espírito. E hoje o tema do despertar da fé é Deus está no controle de tudo. Eita, essa palavra traz uma alegria ao nosso coração. Nós vamos ver esse texto em Salmos, no capítulo 103, versículo 19. Deus está no controle de todas as coisas. Ele nunca perdeu o controle. Você vai ver o texto que nós vamos ler aqui, que vai trazer para nós a base desse tema que nós temos nessa manhã. Mas vá compartilhando esse vídeo, vá derramando essa palavra na vida de pessoas, no seu relacionamento, para que elas possam também ter a palavra de Deus já essa horinha da manhã, já nesse horário matinal, para alimentar o seu espírito, para que o dia possa ser um dia abençoado, um dia cheio de poder. Amém? Olha, tem dias em que tudo parece fora do lugar, parece que as coisas não estão se encaixando, parece que não sai como nós esperamos, as portas se fecham, as notícias nos surpreendem, o nosso coração se inquieta pelas adversidades, porque as coisas não estão saindo como nós desenhamos, como nós planejamos, mas tem algo tremendo aqui para nós nessa manhã, que nós precisamos ouvir e alegrar o nosso coração. Quem está no controle disso tudo é Deus. Deus está no controle de tudo. Glorificado seja o nome dele. A ele a honra, a glória e todo louvor. A palavra de Deus nos lembra que acima de todas as circunstâncias, decisões, nossas decisões, situações inesperadas que nós enfrentamos, existe um trono estabelecido. E nós vamos ver isso. E este trono, ele não está vazio. Deus nunca perdeu o controle. E a palavra de Deus no Salmo 103, versículo 19, diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Domina sobre tudo. O seu trono está estabelecido no céu, segundo o salmista, no Salmo 103, versículo 19. E o seu reino domina sobre tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Imagine um grande tapete sendo bordado. Se você olhar por baixo, você vai ver vários fios, nós, linhas cruzadas, aparente bagunça, quando você olha naquela perspectiva. Mas quando nós viramos o tapete, o desenho está lá, perfeito. Muitas vezes enxergamos apenas esse lado de baixo, que parece estar desarrumado. Mas essa história, a nossa história, Deus conhece por completo. Deus conhece cada detalhe, os mínimos detalhes, o desenho completo. E nós precisamos alegrar o nosso coração por saber que nada fugiu do controle de Deus, e se está no controle de Deus, nós estamos seguros. Glorificado seja Deus. Deus controla mesmo quando nós não estamos entendendo. Deus está controlando mesmo quando você não entende, quando eu não entendo. A Bíblia mostra que Deus continua soberano mesmo quando tudo parece errado. Tudo parece que fugiu do controle. Deus continua soberano, mesmo quando essas situações estão acontecendo nas nossas vidas. E é interessante, irmãos, quando a gente observa a vida de José. José foi traído pelos seus irmãos. Veja que ele foi vendido como escravo. Parece que tudo estava saindo da normalidade. Vai parar na casa de um Potifar, de um senhor, de um comandante. Depois vai para a prisão. Veja como a vida de José toma um rumo completamente diferente daquilo que ele estava sonhando, até acontecer o seu sonho, ou melhor, até que o seu sonho virasse realidade. Mas é assim também conosco. Assim, muitas vezes as coisas começam a acontecer de um jeito que nós não gostamos, que não entendemos, mas nós continuamos confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Independente das circunstâncias, independente da situação, nós precisamos saber, entender e acreditar que Deus está no controle. Ele é soberano, ele está sobre tudo e sobre todos. Lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, vai falar assim, olha: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. José falando para os seus irmãos: vocês tentaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Ei, não importa como está a situação que você está enfrentando, se Deus está no controle, no final vai dar certo, porque todas as coisas cooperam para o bem, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, essa palavra é para mim e para você hoje. Deus está no controle dessa situação que você está enfrentando.
Deus está no controle dessa crise conjugal, dessa crise financeira, dessa situação de enfermidade. Ei, Deus está no controle de tudo. Ele é soberano. O seu trono está nos céus. O controle de Deus produz paz no nosso coração. Quando nós temos convicção, certeza, quando nós temos fé, acreditamos que Deus está no controle, olha, temos paz. A paz no nosso coração é por saber que Deus está no controle de todas as coisas. Quando entendemos que Deus governa todas as coisas, a ansiedade perde a força. Quando nós temos isso bem claro no nosso coração, que Deus está governando tudo, a ansiedade perde a força. Jesus Cristo demonstrou isso ao dormir no barco, quando caiu uma imensa tempestade. Os discípulos estavam ali e Jesus estava dormindo, tranquilo, sem se preocupar. Enquanto os discípulos estavam apavorados, ele descansava. Ele estava querendo ensinar para os seus discípulos que eles precisariam ter paz, que eles precisariam acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive daquela tempestade. E ele estava ensinando, olha, nessa tempestade eu descanso, porque tudo está sob controle. Eita Deus, obrigado. Eles estavam apavorados e o Senhor estava descansando. Olha, quem sabe que o Pai, o nosso Pai, quem sabe que o Pai está no controle, descansa, mesmo numa tempestade. Quem acredita, quem tem convicção que o Pai está no controle, descansa. Descansa em nome de Jesus. Não precisamos entender tudo. Não precisamos entender tudo. Nós só precisamos confiar. Vamos confiar. Vamos crer. Ele está no controle. Ele está no governo. Ele está cuidando de tudo. Se Deus está no controle da minha vida, se Ele está governando a minha vida, eu não tenho que me preocupar pela aflição, pela tribulação, pelo problema, pela dificuldade. Vai passar. Nós só precisamos ficar firmes em Deus, acreditando que Ele está cuidando de nós. Deus estava cuidando daqueles discípulos. Tanto é que quando a tempestade queria aumentar para derrubar aquele barco, a tempestade foi acalmada por Jesus. E eles ficaram perplexos. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É Ele que está no controle da minha e da tua vida. Ele não perdeu o controle da situação que você está passando, que eu estou passando, dos problemas, das adversidades. Não, Ele continua soberano. Ele continua sobre tudo e todos. Alegre seu coração. Deus está no controle de tudo. Glorificado seja o nome dEle. A Ele a honra, a glória e todo o louvor. Entrega a Deus aquilo que está tirando a sua paz. Entrega a Deus aquilo que está lhe perturbando, aquilo que está roubando a alegria do seu coração. Entrega a Deus e deixa que Deus cuide do resto. Deixa Deus no controle de todas as coisas. Deixa Ele no comando. Se Deus estiver no comando, a gente fica tranquilo. Uma criança estava indo embarcar no voo e ela entra naquele avião, as pessoas estão lá preocupadas que o avião já vai decolar, se preparam, e o avião decola e começa o voo, e aquela criança está lá tranquila. Uma turbulência, o avião passando, o avião balançando muito, as pessoas estão aperreadas, preocupadas, e aquela criança tranquila, não saía do lugar, não se mexia, estava em paz. Alguém incomodado chegou para ela e disse assim: por que você está tão tranquilo nessa turbulência? Aí ela disse assim: olha, o meu pai é o comandante, ele está no controle, eu não tenho que me preocupar com nada. É assim, creia assim em nome de Jesus, amém? Dia abençoado, fica com Deus.